manhã de sabedoria. Tema de hoje: quando as redes estão vazias, o que fazer? O texto desta manhã é Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Quantas vezes esse texto se compara a momentos e ciclos de nossas vidas? Pedro, Tiago e João e os seus amigos haviam saído para trabalhar para fazer as suas pescas. Não era nada novo. Eles estavam habituados a fazer isso quase que diariamente. Porém, aquela noite foi uma noite escura, fria e até certo ponto sombria. Isso porque, por mais que tivessem trabalhado a noite inteira e lançado as suas redes vezes após vezes, as redes insistiam em voltar vazias. Eu tenho certeza de que é assim que acontece conosco algumas vezes. Nós nos esforçamos e trabalhamos e, por mais que tentemos, às vezes não obtemos os resultados que desejamos. Sim, tenho certeza de que você que me escuta já passou por um momento como esse, assim como eu também já passei, e nesses momentos nós nos sentimos frustrados, abandonados e até mesmo incapazes diante dos desafios. Em situações assim, abrimos um tempo de reflexão sobre a nossa vida e sobre o que nós estamos fazendo de certo ou errado, e nos questionamos sobre o porquê de as coisas não estarem acontecendo como deveriam acontecer. Creio que quando Pedro e seus amigos lavavam as redes pela manhã, eles enfrentavam os mesmos conflitos e questionamentos. Por que não está dando certo? Por que não conseguimos trazer peixes? Como iremos pagar as nossas despesas? Pedro tinha uma família para sustentar, e por certo, o medo de encarar a sua família com as mãos vazias o atormentava enquanto ele lavava as redes. Porém, nenhuma noite é tão escura que impeça o sol de brilhar. Para Pedro, Tiago, João e os seus amigos, o sol já havia brilhado. Eles apenas não haviam ainda percebido. Não muito distante dali, Jesus falava a uma multidão, e no meio do seu discurso, ele entra no barco de Pedro. É muito interessante sabermos que aquilo que para nós é um fracasso pode interessar a Jesus. Sim, é exatamente isso. Aquele barco representava o barco do fracasso, mas Jesus subiu nele, e a partir daquele barco, Jesus ensina a uma grande multidão. Após terminar de ensinar a multidão, Jesus convida-os a ir para onde as águas são profundas. Você consegue perceber que quando nós entregamos nas mãos de Deus aquilo que talvez para mais ninguém tenha valor, nas de Jesus pode ser algo extraordinário. Isso é maravilhoso. Então Jesus entra no barco daqueles pescadores fracassados e os leva para onde as águas são profundas. Águas profundas aqui não representam um lugar ou uma geografia. Águas profundas falam de um relacionamento mais íntimo. Talvez seja isso que esteja faltando tanto para mim quanto para você. É óbvio que Pedro não pescou em águas rasas. Jesus estava lhe dizendo:
Deixe o lugar do natural e venha desfrutar do sobrenatural. Jesus é aquele que tem poder e sabedoria para resolver todos os nossos conflitos. Então, Jesus desafia Pedro e aos seus amigos a lançarem mais uma vez a rede nas águas. Não é interessante que Jesus esteja incentivando Pedro e seu time a tentar mais uma vez a partir do lugar do fracasso deles? Sim, eu sei que é um desafio. Porém, eu quero lhe dizer, Jesus está motivando você nessa manhã a não desistir, mas a renovar a sua esperança, reafirmar a sua fé e continuar. Jesus lhe convida a tentar mais uma vez. Porém, eu sei que você já deve ter tentado outras vezes. No entanto, dessa vez o convite não é tentar na força de seu braço ou na resiliência de sua capacidade humana, mas é tentar debaixo de uma palavra de empoderamento. Foi isso que Pedro entendeu. Ele disse: Senhor, tendo trabalhado toda uma noite, nada pegamos, porém, sobre tua palavra, lançaremos a rede ao mar. E ao fazer, para a surpresa deles, eles não podiam puxar as redes, tamanha abundância de peixes. Deus tem para você uma abundância de peixes. Seja qual for o tipo de redes vazias que você tenha, existe uma abundância de Deus para você nessa manhã. Então eles ficaram impactados porque nunca viram uma pesca tão maravilhosa quanto aquela. Diante disso, Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, deixe-me. Afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Quantas vezes nos sentimos dessa mesma forma, achando que somos indignos da presença de Deus, e de fato o somos, se não fosse a graça de Jesus e o amor de Deus Pai por cada um de nós, certamente não seríamos dignos de ser chamados de seus filhos. Mas como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus diz a Pedro que ele não precisa ter medo, pois a partir daquele momento ele faria dele um pescador de vidas. Bom, eu quero lhe dizer nessa manhã que Deus tem planos maiores para você, seja qual for o nível em que você esteja. Deus quer o levar além. Eu espero que, assim como Pedro, você deixe na beira da praia tudo aquilo que de alguma forma seja um empecilho para você seguir Jesus e cumprir o seu propósito. Aceite o convite de Jesus e veja coisas novas acontecerem. Eu queria orar com você agora. Pai, em o nome de Jesus eu oro por essa pessoa que está fazendo esse devocional. Que seus medos e faltas sejam totalmente assistidos pelo Senhor neste momento e que sua casa e família sejam impactadas pelo seu favor. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero você no próximo devocional Manhã de Sabedoria.